Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Vamos para mais uma aula de matemática da apostila à prova, página 116 até a página 121. Vamos lá? Lição 20, tabelas e gráficos. Atividade 1. A professora do quinto ano fez uma pesquisa com seus alunos sobre as frutas preferidas de cada um e elaborou um gráfico com as propostas obtidas. Frutas preferidas dos alunos do quinto ano. Qual foi a fruta preferida da maioria dos alunos? Quantos alunos participaram da pesquisa? Então, hoje a gente vai analisar um gráfico, né? E essas duas perguntas são os nossos desafios. Compreenda, complete. Então, olha só, aqui vocês vão colocar a quantidade de alunos que escolheram a melancia como a fruta preferida. Depois, embaixo, 40 alunos escolheram. Aqui vocês vão colocar o nome da fruta que os 40 alunos escolheram como a fruta preferida. Então, é só olhar lá no gráfico. Responda. Letra A. Complete indicando a quantidade de alunos que escolheram cada fruta. Então, aqui nessa tabela está faltando a banana e a uva. Vocês olhem lá no gráfico, tá? A fruta preferida dos alunos é... Vocês vão colocar aqui a fruta que teve mais votos. Letra B. O total de alunos que responderam à pesquisa é... Então, aqui vocês vão colocar os votos de todas as frutas. Quantos votos teve a banana, a melancia, a maçã, o morango e a uva. E aí vocês vão somar tudo e colocar o total, tá bom? Atividade 2. Observe o quadro a seguir. Então aqui nós temos os animais e a massa. O que é a massa? É o peso deles, tá? Em quilograma. Qual animal tem em média a maior massa? Que animal tem em média o triplo da massa da girafa? Então o triplo, gente, é 3 vezes, tá? Então esse é o nosso desafio. Vocês vão ter que pegar o peso da girafa e fazer vezes 3, tá bom? Compreenda. Que informações estão apresentadas na tabela? Então eu já falei, né? Só vocês voltarem na tabela e olhar tudo que tem lá. Tem título, tá? Tem o peso, tem o nome do animal. Aí vocês vão anotando aqui. Responda. Letra A. Escreva as massas dos animais em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então, vocês vão colocar o peso deles aqui. Do menor peso para o maior. Letra B. O animal com maior massa média é. Então, vocês vão olhar lá no gráfico e vocês vão observar qual deles é o que é mais pesado, que tem mais massa, tá? Letra C. O triplo da massa da girafa é 3 vezes. Aqui vocês coloquem o peso dela. Aí vocês calculam. E na frente colocam o resultado. Portanto, o possui em média o triplo da massa da girafa. Então aqui vocês vão colocar o nome do animal que tem 3 vezes o peso da girafa. Atividade 3. O professor José aplicou um questionário aos alunos do quinto ano sobre a disciplina preferida de cada um. Em seguida, elaborou 2 gráficos distintos. Então, olha só, o primeiro gráfico, quantidade de votos, as disciplinas, né? Português, matemática, ciência, história, geografia e educação física. E depois aqui ele fez um gráfico de pizza, né? O gráfico de setores que a gente fala. Qual dos 2 gráficos é mais apropriado para determinar a quantidade de alunos que responderam ao questionário? Qual é o total de alunos? Qual dos 2 gráficos é mais apropriado para determinar a matéria preferida dos alunos e por quê? Então aqui temos 3 questões, né? Esse será o nosso desafio. Compreenda. Qual é o assunto tratado nesses gráficos? Então tá lá. Do que fala esse gráfico, né? Os 2, né? Que eles são iguais, falam da mesma coisa. Letra B. Quais são os tipos de gráficos retratados no enunciado da atividade? Se vocês não souberem o nome, vocês podem pesquisar, tá bom? Responda. Letra A. Observando os gráficos, complete. Disciplinas preferidas dos alunos do quinto ano
as disciplinas e a quantidade de alunos. Então, vocês vão utilizar o gráfico para preencher essa tabela. E olha lá, a fonte. A fonte é quem fez esse gráfico. Letra B. O gráfico D é mais apropriado para determinar a quantidade de alunos que responderam ao questionário. Então, o gráfico de barras ou o gráfico de setores? Letra C. Qual é o total de alunos que responderam ao questionário? Vocês vão ter que somar tudo para saber, tá? Letra D. Qual é a disciplina preferida dos alunos? Qual delas teve mais votos? Qual gráfico auxiliou a responder a essa pergunta? Por quê? Então, qual gráfico vocês usaram? Tem um gráfico que está mais completo que o outro. Atividade 4. A reciclagem permite que alguns materiais usados sejam transformados em novos e reutilizados, diminuindo a quantidade de lixo. O gráfico a seguir traz informações sobre a coleta de lixo reciclável em junho. Qual é a quantidade de material em toneladas que foi reciclada em junho? Em relação ao metal, quantos quilogramas a mais de plástico foram reciclados? Compreenda. Letra A. Quais são as informações apresentadas no gráfico? Então, vocês vão observar tudo que está escrito aí no gráfico e vão anotar aqui, tá bom? Letra B. Qual é a unidade de medida de massa utilizada para indicar a quantidade de material reciclado no mês de junho? Então, ele quer saber se no gráfico utilizou a miligrama, a grama, o quilo, a tonelada, tá? Aí vocês anotem qual foi utilizado no gráfico. Letra C. Qual é o material que foi reciclado em maior quantidade? Letra D. Qual é o material que foi reciclado em menor quantidade? Responda. Letra A. Complete. Lixo reciclado no mês de junho. Tipo de material e a quantidade em toneladas. Então, vocês anotem aqui a quantidade de cada material. É só pegar essa informação lá no gráfico. A quantidade total de material reciclado em toneladas é... Então, aqui vocês vão colocar dos 4 tipos de material que tinha no gráfico, tá? Vidro, plástico, papel e assim por diante. E aí, vocês somam tudo e coloquem aqui. Letra B. Qual é a diferença em toneladas entre o material reciclado em maior quantidade e o material reciclado em menor quantidade? Então, vocês coloquem aqui na primeira barrinha, coloca o maior. E aqui na segunda barrinha, o menor e o resultado. Façam a continha, tá? Letra C. Foram recicladas tantas toneladas a mais de plástico em relação ao metal. Então, depois que vocês fizeram a continha e conseguiram o resultado, vocês coloquem ele aqui. Como uma tonelada equivale a... Pessoal, quantos quilos tem uma tonelada? Já falamos sobre isso. Então, 5 toneladas equivalem a quantos quilos? Então, é só vocês fazerem vezes 5, tá? Foram reciclados tantos quilos a mais de plástico em relação ao metal. Então, aqui vocês coloquem em quilos, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, chamem a professora no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!